Vamos abrir para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, obviamente, para qualquer um dos três palestrantes, tá? É só levantar a mão que alguém vai levar o microfone até vocês. Boa tarde, obrigada pela palestra de todos, foi ótima. Meu nome é Amanda, prazer. Eu anotei só 2 pontos aqui para comentar e perguntar. Sobre a palestra do professor Eduardo, eu anotei, aqui me lembrei, né, que você falou do cenário da pandemia, nas questões das atividades do músico e tudo mais. E eu faço aula de violão já há 5 anos, e com a pandemia eu comecei a fazer as aulas virtualmente. E é muito engraçado, porque eu comecei a estudar ritmo mais recentemente, né? O professor preferiu deixar para quando eu tivesse mais tempo já de música. E a gente começou a estudar ritmo justamente quando começamos as aulas na pandemia. E é muito engraçado, porque às vezes ele passa lá o livro para eu ler, e aí eu tô lendo e ele fala, você fez errado. Eu falei, fiz? Eu acho que eu fiz certo. E é justamente por causa daquele delay entre a internet, às vezes uma chuva que cai já atrapalha a aula. E, enfim, eu acabei lembrando disso, achei interessante, quis comentar. Mas a minha pergunta, na verdade, era se esse cenário da música na pandemia tem alguma perspectiva de mudar, assim, já com essas interferências que a gente teve, né, de aumento de streaming, principalmente, a gente teve uma redução muito grande dos próprios eventos mesmo. Eu percebo agora uma retomada gradual dos eventos culturais de modo geral, mas não sei se talvez, né, se eles vão voltar para a intensidade que aconteciam antes da pandemia, ou se você acha que, de repente, a gente tem uma chance aí de conseguir retornar para esse patamar. Oi. Olha, é uma ótima questão essa. Eu acho que, com certeza, nós somos pessoas diferentes do que éramos antes da pandemia. Durante a pandemia, eu fiz uma pesquisa com regentes de coro. Conversei com muitos deles, perguntando o seguinte, o que você fez? Porque coro, cantar junto, era o vetor mais perigoso de transmissão viral. Então, quem regia coro e trabalhava com isso, simplesmente parou, não fez mais nada. E eu tive 4 tipos de respostas. Uma é o regente que falou assim, desisti, não quero mais fazer isso, vou fazer outra coisa da vida, isso para mim não tem mais. O outro que falou assim, eu tive que aprender, eu tive que correr para aprender a mexer no Zoom, mexer na internet, para poder tentar fazer alguma cantoria com as pessoas em casa. Teve um terceiro grupo que falou assim, eu me lembro dessa menina, ela falou, eu caí em pé e continuei andando, eu já fazia isso mesmo, já trabalhava com internet, já fazia ensaio online, já sempre fiz isso, então não tive problema. Mas teve um quarto grupo que dizia assim para mim, eu só estou esperando tudo voltar a ser como era para voltar a trabalhar do mesmo jeito. E esse grupo me preocupava, porque eu falava, não vai ser como era. Eu não sei como vai ser para frente, mas nós somos pessoas diferentes e essa ideia de voltar exatamente como era não vai acontecer. Eu acho que você foi fazer aula de violão online. Eu acho que o Átila está aqui, Átila dá aula online o tempo inteiro, tem diversos alunos online. Eu conheço pessoas que correram para a música exatamente por causa disso. Para poder... Olha, uma experiência. Um coro numa empresa, de funcionários de uma empresa. Essa empresa tinha o coro funcionando, as pessoas vão trabalhar na empresa e cantam na hora do almoço e tal. Entrou a pandemia. Eles cancelaram o projeto. Não tem ninguém vindo aqui, mas os regentes já estavam fazendo modelos para o pessoal cantar de casa, na internet e tal. Antes de terminar, eles deram um aviso prévio. Na metade do aviso prévio, ligaram para eles de novo. Não, a gente não quer mais acabar, porque está sendo o único modo de convívio das pessoas se relacionarem de casa. Era uma coisa muito depressiva para as pessoas ficarem em casa. Então, eu acho que eu acho que os espaços vão aumentar. Só que não necessariamente serão os mesmos espaços da mesma forma como a gente fez antes. Existe fazer música junto, ouvir música, com certeza é uma coisa que faz parte da nossa sociedade. Na pandemia, Marcela falou isso, na pandemia isso cresceu, teve gente que ficou dependente disso quase. Então eu acho que vai aumentar, a gente não sabe os espaços ainda certinho, a gente não sabe como a gente vai cobrar isso aí ainda, que é uma questão muito importante, mas eu acho que com certeza são outros modelos que estão surgindo, mas são modelos que vale a pena a gente estudar com certeza. Boa tarde. Eu só
aluno de arranjo da Unirio, e pintou uma pergunta que eu acho que qualquer um pode responder, ou todos, né, se possível. Se o streaming é o futuro, entre aspas, né, futuro, se é lá que está grande parte da monetização, etc. Como, por exemplo, no meu caso, como arranjador, ou for dar alguma aula, alguma coisa, como eu posso fazer? Porque o YouTube, em 3 notas, me desmonetiza, né? O Instagram não paga. O TikTok também tem certos tipos de problema. Então, fica a pergunta, né? Se é o futuro, como eu posso andar nesse caminho, né? Sendo que a gente não recebe por isso, né? Olha só, eu não tenho nada de bom para dizer para você, mas eu vou ser sincero. Assim, a gente vai ter que se repensar como sociedade. E a gente está aqui falando de música, mas eu podia te dizer também, as pessoas estão dizendo também que o iFood é o futuro. E alguém quer ser motoqueiro do iFood? Entendeu? É um futuro ruim. A gente precisa sentar como sociedade e começar a rediscutir o que a gente quer como país, como mundo, como pessoas, porque a gente, na verdade, está falando de precarização do trabalho, né? Não é do trabalho do músico, é do trabalho, ponto. Também tem advogado fazendo audiência por R$20. E também tem motoqueiro do iFood, também tem contador que foi pro aplicativo Contabilizei. Não sei se você já leu, muita gente aqui tem MEI, abre empresa, não sei o quê. Tem um aplicativo Contabilizei. Olha como o contador ficou barato, mas isso aí é transformar o contador em motoqueiro do iFood, entendeu? Então todas as profissões sofrem no século XXI com a questão da precarização do trabalho, da desvalorização da atividade que nós temos para vender, né? A gente não é dono dos meios de produção, o que a gente tem para vender é o nosso trabalho. Então, a gente precisa buscar formas de remuneração mais honestas, mais justas para o trabalhador, para a trabalhadora que trabalha com música. Essas plataformas, com certeza, não são a resposta. Elas são tão enormes, elas são gigantescas, mas, assim, eu tenho esperança, entendeu? Vou te dizer por que eu tenho esperança. Porque no século XIX, um trabalhador de mina de carvão, ele trabalhava 17 horas por dia, 7 dias por semana, morria soterrado, e as coisas melhoraram. Hoje, a realidade de quem é músico é um pouco essa realidade do trabalhador da mina de carvão. Então, a questão é se organizar, é protestar, é pressionar, é trazer para as pessoas o conhecimento de que o valor que é pago ao músico pela audição do fonograma no Spotify é ridículo. As pessoas têm que saber. E é um evento como esse que pode divulgar. E é você falando na tua realidade, eu explicando na minha realidade, que as pessoas elas estão absolutamente inconscientes disso, né? Explicar que o trabalho das pessoas vale alguma coisa, de que não é honesto não remunerar, porque a verdade é que existe um discurso, ao meu ver, muito equivocado, de crítica ao direito autoral, de crítica à remuneração pelo trabalho das pessoas que produzem propriedade intelectual, assim, muito, muito animado pela questão do copyleft. Aí tem Lawrence Lessig, copyleft, que coisa maravilhosa, free culture, vamos distribuir propriedade intelectual de graça. Isso pode ser bonito, pode ser interessante se a gente estiver falando em piratear um jogo que foi produzido por uma grande corporação no Japão. Mas tomar o teu dinheiro é sacanagem, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, esse discurso todo de copyleft, ele foi importante, ele foi interessante numa quadra histórica. Hoje, para mim, ele faz pouco sentido. Ou que ele faça sentido contra contra a Nintendo, entendeu? Fazer sentido contra você não é sacanagem, entendeu? Então, na verdade, é separar uma coisa da outra, separar o trabalhador da propriedade intelectual do capitalista da propriedade intelectual, entendeu? E trazer esse discurso para a sociedade para que a gente possa valorizar o trabalho das pessoas. Para mim é isso, eu queria saber se os outros professores têm uma coisa a dizer. Na verdade, assim, eu também não tenho uma opinião formada, é um universo que eu ainda quero entender, compreender como que funciona. Já ouvi algumas palestras, né, explicando como que é o streaming, quem recebe, como é que é, porque é uma proporção diferente, enfim. Eu acho que a gente tem que, na verdade, perder essa preguiça, porque eu tenho preguiça, realmente, de
eu tenho tanta coisa para pensar melhor, assim, né, no meu dia a dia, mas é um ponto, assim, que realmente a gente tem que se reunir, né, e falar sobre isso, como o professor colocou, né, eu acho que como classe a gente precisa se reunir e entender o que a gente pode fazer. Eu acho que o Sindicato dos Músicos até já fez alguma coisa nesse sentido, né, de buscar um diálogo entre a classe, entre os agentes, assim, né, do campo da música, mas eu acho que realmente é para ontem isso, né, para a gente conseguir fazer alguma diferença. Eu conheço o teu curso, eu sou da Unirio também, sei que o curso que você faz é de altíssimo nível, talvez seja o curso mais forte no Brasil nessa área de arranjo, e as pessoas que saem de lá saem muito bem formadas, mas eu acho que não só essa questão do streaming, e eu concordo com o professor Gustavo em tudo que ele falou, eu acho que cabe a nós, músicos, encontrarmos novas maneiras de atuação, novas relações com o nosso público. É aquela ideia da foto que eu botei aqui. Geralmente a gente pensa que músico tem um trabalho unidirecional. Eu faço, você ouve e esse é o caminho. Só que esses caras do streaming estão aqui no meio da gente e eles estão tirando todo esse foco. Música, a produção musical, o fazer musical é algo que pode ser tão potente, mas isso é culpa nossa, nós músicos, nós somos as primeiras pessoas a reforçar esse modelo, que é um modelo tão de 200 anos, e a gente tem dificuldade de entender outras possibilidades, tratar com o nosso público não necessariamente como se fossem puramente ouvintes, mas participantes desse mundo enorme que é o mundo da produção musical. Oi, boa tarde. Eu sou a Pérola, eu sou do 4º período do curso de Direito. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Marcela e para o professor Eduardo. Vocês mencionaram muito a questão da necessidade dos músicos mudaram, dos agentes da música tomarem iniciativas. E eu queria perguntar qual é a impressão que vocês têm de qual é a ajuda que os profissionais do direito, enquanto arquitetos das instituições ou os administradores públicos ou mesmo a gente, enquanto cidadão, poderia ter uma iniciativa para melhorar esses cenários de crise, para incentivar realmente a valorização de aspectos culturais, né, da diversidade cultural que vem sido esquecida, como a professora mencionou. Eu queria perguntar quais são esses outros agentes, qual seria o papel desses outros agentes, um papel colaborativo, na opinião de vocês? É uma pergunta muito boa e eu acho que ela passa por diversos momentos. A Marcela mencionou o sindicato, o músico como classe, né, como categoria. Tem uma das discussões muito chatas que a gente tem lá numa das minhas disciplinas na Unirio é a seguinte: mas música é profissão? E olha, eu não estou querendo dizer que não é, eu só estou querendo fazer com que os alunos entendam isso aí. E a gente passa sempre pela questão da classe, da categoria. E a categoria de músico não é uma coisa tão fácil da gente entender. Porque músico é artista. Artista tem um lado tem um lado pessoal muito exacerbado. Às vezes a gente não consegue lidar bem com o espírito de corpo dentro da nossa categoria. Eu tive, algumas semanas atrás, eu tive com a ministra da Cultura da Letônia. A minha família é da Letônia, ela esteve aí, nós nos encontramos. E uma das coisas que ela disse foi o seguinte: lá, a Letônia é um país de 2,5 milhões de habitantes. Existem 3 escolas de arte. Artes plásticas, de música e uma escola de cultura / folclore. Na Letônia, essas escolas não são ligadas ao Ministério da Educação. Então, o ensino de arte é ligado ao Ministério da Cultura, porque, segundo ela, existem questões na administração universitária, nas exigências do curso universitário, que não estão. Que a arte não consegue se adaptar bem. Por que ela estava falando essa história? Porque o Estado é muito importante na produção cultural. Não tem jeito. Política pública que dê apoio à produção cultural é fundamental.
Agora, como se fazer isso? Isso envolve muita, como eu falei já, muito ego, envolve questão política, envolve uma série de situações. Mas eu acho que esse é um caminho que não pode faltar em termos de cidadão, em termos de sociedade, essa abertura. A minha mãe trabalhou na Funarte nos anos 80. A Funarte era um borbulhar de produção cultural. Eu lembro de ir lá criança, funcionava no prédio do Ministério do Museu de Belas Artes, e isso foi uma coisa que se perdeu. Talvez estejamos no momento de começar a pensar nisso de novo. Bom, eu acho que um evento como esse já é um passo super importante, né, nesse sentido. De repente, uma atuação junto ao sindicato, né? Hoje em dia, como se popularizou muito, né, esses eventos online, talvez fosse interessante ter, sei lá, um encontro regular, né, junto ao sindicato dos músicos, e o sindicato chamasse, né, a classe para participar, para se atualizar, para entender como é que funciona, o que nós poderíamos fazer, né, que isso talvez seja um ponto importante. A gente não sabe como fazer, chegar frente a uma multinacional dessa. Quem somos nós, né? Então fica assim. Parece uma distância tão grande, tão difícil assim, né, de acessar, de transformar alguma coisa, que eu acho que as pessoas desistem, né? Porque já é muita luta diária, né? Já é muita luta para dar aula, para tudo. Então, como ter mais essa frente? Então, acho que no meio do caminho, né, dessa dificuldade, as pessoas acabam desistindo, né? Ah, não, deixa para lá, porque isso não vai mudar, né? Quem sou eu? Né? Mesmo como classe, né? Talvez a gente passe isso pela nossa cabeça, né? É uma luta muito grande, né? Sozinhos não damos conta, mas quem sabe, né? Uma parceria, né? Onde a gente possa se instruir mais sobre isso, entender palpavelmente o que a gente pode fazer, né? Talvez seja um caminho. Pessoal, o tempo já avançou um pouco. Eu sei que vocês devem ter mais algumas perguntas para fazer. Eu imagino que vocês podem ficar à vontade para abordar no intervalo que a gente vai ter agora para abordar os palestrantes para fazerem perguntas em particular. Tá? Eu queria só falar que daqui a pouquinho a gente volta, tá? Para entender um pouco mais agora da parte business do setor de música. Tá? Então, a gente vai ter novas palestras da Belinha, Rafael e Cecília, que já se encontram conosco. Tá? Então, vão ser palestras muito interessantes também. Tá? Então, todos serão muito bem-vindos para voltar depois do... Perfeito. E só relembrando que no final, tá? Eu vou estar lá, quer dizer, no intervalo e também ao final eu vou estar lá fora como representante da Sociedade das Artes, tá? E quem tiver interesse em se inscrever, seja para dar aulas particulares ou para se engajar, saber que tipo de atividades a gente vai fazer ao longo desse ano, quer dizer, o ano já está finalizando e no próximo, então qualquer tipo de engajamento relacionado à artes que você tenha interesse em participar conosco, seja colaborando ou usufruindo do que a gente vai ter para oferecer, fica à vontade que eu vou ter a maior satisfação de conversar com vocês no intervalo e no final, tá? Então é isso, agora a gente sai para um rápido intervalo. Muito obrigado novamente aos palestrantes pelas riquíssimas apresentações. Até logo mais.